Fala players, tudo maravilha? Tudo que você tem que saber sobre Flamengo e Vasco. Vem comigo! Meteu uma bicicletaça! Meteu uma bicicletaça! É que aqui, manos, vamos ao que interessa. Clássico 2 milhões é o tradicional confronto entre clubes de futebol brasileiro. Flamengo e Vasco da Gama, ambos do Rio de Janeiro. É o clássico mais popular, de maior rivalidade na cidade e no estado, já que reúne as duas maiores torcidas cariocas. Também é considerado um dos maiores clássicos do país, devido ao seu grande número de torcedores, todo o território brasileiro. Esse é o confronto futebolístico que mais aparece públicos acima dos 100 mil pessoas na história do futebol, além de ter a maior média de público da história do Campeonato Brasileiro. São os únicos clubes cariocas com status de campeões da América do Sul durante o século XX. Campeonatos brasileiros nunca decidiram uma final, mas já se enfrentaram nas quartas de final de 1983, com vantagem para o Flamengo, e 2 vezes em quadrangulares que valiam vaga para a final, tendo o Flamengo se classificado para a final de 1992 e o Vasco em 1997. Nas 3 vezes, o vencedor do duelo veio a conquistar o torneio. Um dos duelos mais marcantes da história do clássico se refere-se junto à fase semifinal do Campeonato Brasileiro de 1992. Nesta fase, as 8 equipes melhor classificadas do Campeonato Brasileiro foram divididas em 2 grupos de 4, com os vencedores de cada grupo fazendo a final. Flamengo e Vasco ficaram no mesmo grupo e se enfrentaram 2 vezes naquela fase. O jogo do primeiro turno da fase semifinal terminou empatado em 1-1. Vamos acompanhar os gols. Maracanã com arquibancadas lotadas numa noite de quarta-feira. Fase final do Brasileirão de 1992, um clássico de nervos à flor da pele. Veja esse lance de deslealdade de Júnior Baiano. Ele vai em cima de Edmundo, esquece a bola e dá uma de Mike Tyson dos pobres, em frente ao bandeirinha. Mostrar! Gaze! Soco é brincadeira! A vitória do Flamengo começou nessa bola venenosa de Júnior, que fez Luiz Carlos Vinck espirrar o taco. 1-0. Segundo tempo, o Vasco ficou com 1 a menos. Jorge Luiz foi expulso. A chance do empate parou na distensão do lateral Cássio. Eduardo entrou e também se machucou. Mas pelos pés do maestro rubro-negro, a dor dos vascaínos só fez crescer. Júnior achou Nélio livre para fechar o placar. Flamengo 2, Vasco 0. Acabamos de ver o segundo jogo, onde terminou com a vitória do Flamengo por 2-0. O Flamengo acabaria por se classificar para a final, onde venceria o Botafogo, tornando-se campeão. Vamos ver a outra semifinal marcante. 0 Flamengo, 0 Vasco da Gama. Olha a tabela, agora sim pintou, vai fazer! Gol! Fazendo seu 27º gol numa tabela com o Evair. Ele foi, e quando ele vai, meu filho, não tem jeito. E olha o Vasco, olha só, Edmundo! Gol! Dos 9 minutos, quando o Flamengo era todo ataque, tinha chutado a bola na trave, uma bola alongada. Olha só, bateu no ombro. Com o ombro ele tirou o goleiro Klemer. Lê. Deu pênalti. Lá vai Júnior Baiano, 2 para o Vasco, 0 para o Flamengo. O Flamengo martelou, botou bola na trave. Atenção, Baiano. Gol!
Ó Edmundo. Olha a abertura, boa bola, Maricá. Chegou na linha de fundo, cruzamento do lado esquerdo. Edmundo, pegou Edmundo. Contra dois, pintou, bateu. Golaço! Gol de placa! É o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro com um gol de placa aqui no Maracanã. Olha o que ele fez. Levou Leandro, levou Baiano, trocou de pé, rolou no canto esquerdo. E o Vasco quer conferir. E o Vasco quer conferir. E o Vasco vai fazer o quarto. Olha só, na boca do gol. Gol! A torcida do Vasco grita: eu tô maluco, eu tô maluco. Acabamos de ver o Vasco em 1997, nas semifinais do Campeonato Brasileiro, onde eliminou o Flamengo com uma goleada de 4-1, com 3 gols do Edmundo, e se tornaria campeão com 2 empates, por 0-0 com o Palmeiras, por ter a melhor campanha. O Vasco se tornou campeão brasileiro de 1997. Disputa diretos de títulos. O Clássico 2 milhões foi que mais decidiu campeonatos cariocas e turnos do mesmo, além de serem os maiores campeões invictos, tendo o Flamengo 7 títulos invictos e o Vasco 6. Campeonatos cariocas ficou na primeira colocação e o outro na segunda, com 23 oportunidades, com ligeira vantagem para o rubro-negro, com 13 títulos contra 10 dos Cruz Maltinos. Já na Taça Guanabara, ambos os rivais viriam a terminar nas 2 primeiras colocações da mesma competição, com 12 oportunidades. Seriam 6 títulos do rubro-negro: 1973, 1979, 1982, 1988, 1996 e 1999, contra 6 títulos Cruz Maltinos: 1976, 1977, 1986, 1992, 1998 e 2003. Apenas 1982 teve a final genuína, vencida pelo Flamengo. Outra taça viria a fazer sucesso e se fixar como o segundo turno do Campeonato Carioca, a partir do ano de 1982, a Taça Rio. Nessa competição, flamenguistas e vascaínos ficaram nos 2 primeiros lugares, 8 vezes, com 4 títulos para cada um. Na Copa do Brasil em 2006, os clubes se enfrentaram pela primeira vez, uma final nacional. O Flamengo venceu as 2 partidas, a primeira por 2-0 e a segunda por 1-0, e com um placar de 3-0 no agregado, se sagrou bicampeão da Copa do Brasil em cima do seu rival. Nome dos clubes: o Clube de Regatas do Flamengo, mais conhecido simplesmente como Flamengo, é uma agremiação poliesportiva brasileira com sede na cidade do Rio de Janeiro, capital do estado, fundado no bairro do Flamengo para a disputa do esporte de remo. 17 de novembro de 1895, tornou-se um dos clubes mais bem-sucedidos e populares do esporte brasileiro, especialmente pelo futebol. Clube Regatas Vasco da Gama é a entidade sócio-poliesportiva brasileira com sede na cidade do Rio de Janeiro, fundada em 21 de agosto de 1898 por um grupo de remadores, inspirados nas celebrações do 4º centenário da descoberta do caminho marítimo para as Índias, ocorrido em 1498. Batizaram a nova agremiação com o nome do navegador português que alcançou tal feito, o Vasco da Gama. Qual o primeiro jogo na história? A primeira partida foi 26 de março de 1922, Flamengo 1, Vasco da Gama 0, no estádio das Laranjeiras, Rio de Janeiro. Pois é, meus players, vamos analisar os números futebolísticos. Fica aí, hein, mano, tem muita coisa para mostrar. Quem venceu mais? No geral, foram 422 jogos, 164 vitórias do Flamengo, 139 vitórias do Vasco, 119 empates, 1.089 gols
no geral, 562 gols marcados pelo Flamengo, 527 gols marcados pelo Vasco. Artilheiro do Flamengo foi o Zico com 19 gols. Artilheiros do Vasco, Roberto Dinamite com 27. Campeonato Carioca foram 14 edições, 10 títulos do Flamengo, 4 títulos do Vasco da Gama. Na Copa do Brasil, uma edição, onde o Flamengo levou um título. Copa Rio foi uma edição, quem levou foi o Vasco uma vez. Torneio Início do Carioca foram 3 edições, onde foi um título do Flamengo e 2 títulos do Vasco da Gama, totalizando 19 edições, 12 títulos do Flamengo e 7 títulos do Vasco. Primeiro turno Carioca foram 9 edições, 4 títulos do Flamengo e 5 títulos do Vasco. No segundo turno do Carioca, 6 edições, 4 títulos do Flamengo e 2 do Vasco. Terceiro turno do Carioca, 2 edições, onde quem levou foi o Vasco da Gama com 2. Grupo Campeonato da Capital, 2 edições, títulos do Flamengo foram 2. E quem levou foi o Flamengo, 2 oportunidades. O que a torcida mais gosta é gol. Qual foram as maiores goleadas? Vamos acompanhar aí na tela. Vasco 7, Flamengo 0. 26 de abril de 1931, Campeonato Carioca. A segunda maior goleada foi Flamengo 6, Vasco da Gama 1, em 2 de junho de 2024, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver agora o histórico das 10 últimas partidas, acompanhe na tela. Foram 7 vitórias do Flamengo, 2 empates, 1 derrota. Fez 20 gols do Vasco, uma média de 2 gols por jogo. Foi uma vitória do Vasco, 2 empates e 7 derrotas. Fez 7 gols no Flamengo, uma média de 0,70 gols por jogo. Flamengo e Vasco jogam nesse sábado, às 21h45, pelo Campeonato Carioca de 2025. Onde assistir Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca 2025? Na Sport TV, TV fechada. Anuncia a transmissão de Flamengo e Vasco. Comente aí, plays, qual é o seu palpite, qual vai ser o placar dessa partidaça. Você está esperando, hein? Não esqueça de curtir, hein? Se inscreve no canal, mano. Compartilhe com o seu amigo flamenguista ou vascaíno. Valeu, tamo junto.